da audiência pública, que é diagnóstico do sistema tributário. Então, eu vou ser bem breve, vou me ater, não talvez a falas mais abrangentes, mas especificamente ao tema da nossa audiência pública hoje, fazendo uma pequena introdução para dar um pouco de, se é que nessa casa é preciso, ainda mais de otimismo com relação à aprovação da reforma tributária. Reforma tributária é tema, sim, velho, mas é tema recorrente em todos os países do mundo. Todos os países do mundo estão sempre discutindo reforma tributária. Tema, não é velho nem tema novo, é um tema perene. Sempre se está discutindo como melhorar o sistema tributário. A diferença do Brasil para os outros países é o nível e a sofisticação do debate. Enquanto a União Europeia está discutindo como uniformizar as alíquotas, porque hoje eles têm ao todo 75 alíquotas, se você fizer todas as combinações, e discutem, por exemplo, como tributar a economia digital, aqui a gente ainda está discutindo como implementar um IVA. Nenhum país do mundo discute não cumulatividade, um conceito absolutamente matemático, que não existe nenhuma dificuldade lá fora para a gente definir. Então, embora a gente tenha um pouco de pessimismo ao olhar há quanto tempo a gente está discutindo a reforma tributária, eu digo aos senhores e às senhoras que essa não é uma peculiaridade brasileira, com exceção da complexidade e da sofisticação da discussão com relação aos demais países. E, talvez diferente também do que a gente imagine, quanto mais demora, mais perto a gente está de aprovar a reforma tributária, porque o nível do debate que a gente está tendo nessa casa hoje, a gente não tinha há muitos anos atrás. Né? Se é que a gente teve. Eu me lembro do ministro Mailson falando da criação do IVA na origem, na época da Constituição de 88, lendo os documentos e ouvindo ele dar esses depoimentos. Se a gente olha para o nível do debate hoje nessa casa, a gente percebe que a sofisticação, o nível de escrutínio que a professora Mary Elbe bem colocou aqui das propostas, demonstra que a gente está avançando na discussão. E quanto mais a gente demora, mais perto a gente fica, e não o inverso. Então, acho que isso é muito importante para contextualizar a importância e dar ainda mais prioridade a esse tema no Brasil. A gente teve, ao longo da Constituição de 88, muitas iniciativas, cada uma com a sua história, e aqui eu acho importante fazer, de novo, não mais um sinal de pessimismo, mas um sinal de otimismo e de agradecimento a todas essas iniciativas que a gente teve antes aqui no Congresso, porque foi graças a essa persistência que a gente conseguiu chegar ao nível técnico do debate da reforma tributária para a criação do IVA hoje aqui no Brasil. Então, todos esses que passaram, depois de 88, por essas tentativas que hoje a gente está passando aqui, na verdade, a gente deve o nosso agradecimento. Muito bem. Indo para o que nos interessa. A gente já sabe que o sistema brasileiro é muito complexo, mas alguns dados aqui nunca fazem mal. Embora dê um pouco de vergonha aqui de falar que no famoso Doing Business, que é o último relatório que a gente tem feito para medir a complexidade dos sistemas tributários em nível mundial, a gente só ficou atrás da Bolívia, do Congo, da Venezuela, de Chad, República Centro-Africana e Somália. A gente só é melhor do que esses países. A gente sabe muito bem das famosas 2.000 horas por ano para pagar tributos. E, olhando para o penúltimo lugar, que é a Bolívia, ela tem metade das nossas horas. Então, de fato, tem alguma coisa errada, muito errada, com o nosso sistema tributário. Outros dados sobre contencioso, não só os 75% do PIB, que no INSPER a gente mede todos os anos, mas também a informação que consta das empresas abertas brasileiras. Um dado de 2014 mostra que o contencioso tributário é 7 vezes maior que o contencioso trabalhista. Em comparação com as empresas francesas, a gente tem 51% de contingências tributárias, comparativamente a 9,5% na França, que não é um dos países mais simples em termos de tributação. O que isso causa é que o incentivo para investir é 2 vezes menor no Brasil do que os nossos países vizinhos da América Latina e também em relação aos países da OCDE, que entre 140 países, no que diz respeito à falta de concorrência leal entre as empresas causada pela tributação, o Brasil está quase em último lugar, ou seja, a tributação afeta demais a falta de competitividade do fair play entre as empresas brasileiras. E
O dado que, de novo, a gente sempre publica pelo INSPER todos os anos, é que o nosso contencioso tributário é 80 vezes maior do que a média de contencioso tributário da OCDE, isso considerando só essa linha pontilhada para baixo, que é o contencioso administrativo. Se a gente inclui o contencioso judicial, a gente chega no famoso número, hoje em dia muito citado, de 75% do PIB de contencioso tributário. E onde é que está a raiz dessa complexidade? Tem uma questão importante para a gente diferenciar no debate de reforma tributária. Há cerca de 10 anos, quando a gente começou esse debate na FGV, o debate foi praticamente interditado sob o argumento de que, na verdade, o tamanho da carga tributária refletia o tamanho da despesa pública. Então, era preciso primeiro fazer uma reforma administrativa, ou primeiro diminuir gasto, para depois discutir reforma tributária. Na verdade, reforma tributária tem duas acepções aqui. Uma é de diminuição da carga, que seria muito desejável, mas, de fato, é um debate voltado para o gasto, não para a tributação. Agora, o desenho do sistema tributário não tem a ver com a carga. A gente cobra muito, mas a gente não precisa cobrar mal. A gente pode cobrar muito e cobrar melhor. Claro que o ideal é cobrar pouco e cobrar melhor, é óbvio, é o melhor dos mundos. Mas se a gente ficar um pouco nesse debate dividido, talvez a gente não consiga nem melhorar o desenho do sistema tributário. E um segundo aspecto, que não vai ser objeto de debate hoje, mas que é um segundo ponto que a gente precisa endereçar para diminuir esse contencioso e melhorar o ambiente de negócios, que é revisar a governança da nossa administração tributária. O Isaac muito bem representando aqui as demandas do fisco, do qual o CARF é a ponta do iceberg, a gente está vendo essa discussão em paralelo. Então, só para se concentrar aqui no nosso problema. Não adianta a gente querer reduzir a burocracia e reduzir a complexidade olhando para a própria burocracia e para a complexidade. Então, não adianta a gente achar que simplificação do sistema tributário é só reduzir o número de obrigações acessórias. Porque as obrigações acessórias decorrem do sistema de incidência do tributo. Quanto mais cumulatividade, quanto mais alíquotas, quanto mais regimes especiais, mais obrigações acessórias para eu prestar informação sobre tudo isso. Então, a gente só vai resolver mesmo a complexidade do sistema se a gente resolver esse problema estrutural que vem de 88, que tem todas as suas razões políticas, toda a sua explicação histórica muito bem compreendida. Mas a gente não precisa ficar fatalmente destinado a esse sistema para sempre, dado o que ele nos herdou, como muito bem ressaltado pelo ministro Melson da Nóbrega. Se a gente olha para a distribuição jurídica dos impostos na Constituição, a gente tem aqui impostos federais, estaduais e municipais, sendo que no imposto de renda é só da União, os impostos sobre patrimônio a gente distribuiu entre os três, os impostos extrafiscais são só da União e o tributo sobre folha é só da União. Onde é que a gente errou? A gente errou exatamente no consumo, quando a gente dividiu entre os três. A reforma do imposto de renda é necessária, mas ela não tem nada a ver com esse problema de distribuição de competência. Ela tem a ver com regressividade, com mudança do padrão internacional de tributação em duas fases. Quando a gente olha para os tributos sobre o patrimônio, que incidem sobre bens corpóreos, é mais natural que haja essa divisão, nos outros países também há essa divisão. Onde não é essa divisão, porque a realidade se impõe, é na tributação do consumo. A gente não tem como desfazer uma base que é única para fins econômicos e para fins da realidade. Aqui a realidade se impõe. O que você tributa é a venda de bens e serviços. Não dá para o mundo dos negócios, para o mundo dos consumidores, passar o tempo todo fazendo essa classificação. Ou seja, no mundo do direito ela é possível, mas no mundo real não é uma classificação possível. E daí vem essa questão de uma reforma ampla versus fatiada. Quando a gente fala da reforma da tributação indireta, a gente necessariamente está falando de uma reforma ampla em âmbito constitucional, porque isso é a raiz de todos os problemas, inclusive da cumulatividade, um imposto incidindo sobre o outro. Né? Os conflitos de competência e, sem dúvida alguma, a multiplicidade de regulamentos que a gente tem quando a gente distribui a competência entre os três entes federativos. Isso não implica em perda de autonomia federativa, porque o que os estados e os municípios precisam para ter autonomia federativa não é necessariamente o poder de não tributar, como a gente tem hoje, que enseja a guerra fiscal, mas é o poder de poder aumentar ou diminuir a sua alíquota conforme os cidadãos dos seus estados e dos seus municípios requeiram mais ou menos serviços públicos, o que está plenamente garantido nas PECs. Muito bem.
O que significa reformar essa tributação sobre o consumo e, portanto, substituir aqueles 3 tributos que a gente tem hoje pelo famoso IVA? Significa, de fato, tributar o consumidor final, atribuindo às empresas só o poder de coletar o imposto. Ou seja, o ônus econômico é do consumidor final. A empresa não paga mais nem menos tributo, ela só recolhe o tributo ao fisco como se fosse um responsável tributário. Em todos os países do mundo, o que a gente tem como esse imposto de consumo? A gente tem o modelo de IVA, que eu já vou mostrar qual é o modelo. A gente só não tem, em termos de país relevante do mundo, IVA nos Estados Unidos, que tem o modelo de sales tax. E por que o mundo inteiro não adotou o modelo americano, que eu sei que tem uma proposta de emenda para tentar implementar esse imposto sobre varejo aqui no Brasil? Porque ele é altamente sonegável, né? E o Brasil, os Estados Unidos, como bem dito aqui, arrecada pelo deputado Raul, arrecada muito menos na tributação do consumo e não está preocupado com esse nível de evasão fiscal, como a gente está aqui no Brasil e como todos os países do mundo estão. Então, portanto, se a gente tiver que escolher um modelo para a tributação do consumo, a gente tem basicamente 2, um adotado pelos Estados Unidos e o outro adotado pelo resto do mundo, com exceção desses poucos países que eu nomeei aqui, que não são países muito relevantes do ponto de vista econômico. A gente fala de IVA e talvez seja importante a gente voltar ao básico para mostrar como é que vai funcionar o IVA. Por que ele é um imposto sobre consumo? Porque ele vai onerando as cadeias e vai sendo repassado no preço até o consumidor final. Como é que é o nosso sistema basicamente hoje? O vendedor de pneu vende o pneu para uma montadora de veículos, supondo aqui para facilitar a nossa conta, paga 10% de imposto. A montadora, quando vai vender o carro por R$20 mil, paga mais 10% de imposto. E aqui a gente consegue ver o que a gente chama de cumulatividade, ou seja, o IPI, por exemplo, grande parte, não, todo o ISS são tributos que são não creditáveis, ou seja, nesse modelo brasileiro em que tributa a produção, o Estado arrecada muito mais do que deveria arrecadar se o tributo fosse sobre o consumo. E o que quer dizer o modelo IVA? Ele quer dizer que esse tributo pago antes de chegar ao consumidor final, ele vai sendo creditado pelos vários operadores da cadeia de comercialização de bens e serviços. Então, o fabricante ou o comerciante aqui se creditaram do IVA que já foi pago na etapa anterior e pagam somente a diferença de IVA, cujo valor arrecadado pelas empresas, tanto 10 do pneu quanto 1.990 da montadora, dão exatamente o valor que é cobrado do consumidor final. É por isso que não faz sentido incentivo de IVA setorial. Em nenhum lugar do mundo tem. Tem IVA menor para alimentos? Tem. Tem IVA menor para a saúde? Tem. Mas não tem IVA menor para a empresa propriamente, porque, na verdade, o que eles olham é desonerar o bem ou o serviço que vai ser consumido nessa área. Por conta disso, porque o impacto do IVA, no final das contas, é no preço, não é propriamente na margem dos produtores e dos vendedores. Esse modelo é importante não só para mostrar que quem paga o imposto é o consumidor final, mas para mostrar que não tem nenhuma discussão sobre a técnica da não cumulatividade no resto do mundo. Tudo que você comprou tem que dar crédito de IVA, senão o imposto é cumulativo, o que faz com que a nossa economia cresça menos e que o governo arrecade indevidamente mais do que deveria arrecadar. Muito bem, só para fazer um resumo final. Como é que a gente faz para resolver esses problemas do Brasil e como é que o IVA consegue resolver esses problemas? Primeiro, que ele é um imposto calculado sobre o valor adicionado em cada etapa, ou seja, ele tem 0 de cumulatividade. Não tem cadeia longa, não tem cadeia curta. Por que folha de salário não dá crédito? Porque folha de salário não paga o tributo. O sistema de crédito e débito não é subsídio, não é para você pagar mais tributo ou menos tributo. É para você pagar tanto tributo quanto forem as etapas da cadeia de forma absolutamente neutra, dando débito e crédito. Então, é irrelevante o tamanho da cadeia, é irrelevante o tamanho da folha, porque a técnica da não cumulatividade é só evitar a tributação em cascata. Por isso que, de fato, como bem colocou a professora Marielbe, a garantia da não cumulatividade é fundamental. O ônus econômico é suportado pelo consumidor final, não faz sentido falar em desoneração do imposto para as empresas. E o que é muito importante aqui, o imposto é no destino. Por quê? Porque quem paga o imposto é o consumidor final, portanto, é onde está o cidadão. Isso faz com que, automaticamente, todas as exportações sejam desoneradas,
porque quem vai pagar o tributo é quem está recebendo o bem lá fora, e, de outro lado, todas as importações sejam tributadas. Por que não tem tratado para evitar dupla tributação de IVA, igual a gente tem tratado para evitar dupla tributação da renda? Porque isso aqui vale no mundo inteiro, ninguém nem discute. O imposto é pago no destino. Quando exporta, não paga, quando importa, paga. É simples assim. Em todo o país do mundo, esse é o tributo simples. O tributo complexo é o imposto de renda. Aqui é o contrário. A gente simplificou o imposto de renda, causando muita regressividade, Isaac, e no imposto sobre consumo transformou a vida de todo mundo num inferno e pouquíssima transparência. Muito bem. Presidente, relator, muito obrigada. Era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado, Vanessa Canado. O próximo orador vai participar de forma online, Eduardo Faiani, que é professor, doutor do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Com a palavra, nosso convidado, Eduardo Faiani.